Mateus capítulo 4, do verso 18 ao 22. O texto sagrado diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Bom, esse texto não apenas nos revela Jesus chamando 4 dos seus apóstolos para o ministério, Pedro e André, que eram irmãos, e também Tiago e João, que também eram irmãos, e todos eles pescadores. Mas além de nos relatar o chamado, nós vemos que Jesus usa a pescaria como uma base, uma alegoria, uma analogia para falar de evangelismo. Ele diz: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens, diz a maior parte das traduções, pescadores de gente. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu quero que vocês continuem pescando, mas nós vamos mudar o tipo de pesca. E obviamente o Senhor Jesus, ao usar essa figura, ele falava a respeito de ganhar as pessoas, ganhar almas para o reino de Deus. E isso não era algo que ele comissionou somente os seus apóstolos. Obviamente, mais à frente, depois da sua morte e ressurreição, entre a sua ausência até o tempo do seu retorno, a igreja continuaria aquilo que Jesus começou. E ele comissionou não apenas seus 12 apóstolos, mas todos os seus discípulos a proclamarem o evangelho. E é interessante notar que essa analogia da pescaria é usada para falar do evangelismo e do cumprimento da grande comissão. Em Mateus, no capítulo 13, no verso 47, Jesus novamente compara o evangelismo com pescaria. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. Ou seja, Jesus não fez apenas um trocadilho, uma brincadeira com aqueles pescadores, dizendo: vamos mudar o tipo de pesca. Ele chamou outras pessoas, tinham outras funções, e não fez nenhum comentário a respeito do trabalho delas. Mateus, também chamado de Levi, era coletor de imposto. Hoje seria chamado de um fiscal da Receita, seja aí estadual, federal. E Jesus não fez nenhum tipo de comentário a respeito do que ele fazia. Mas quando Jesus teceu comentário sobre a pesca, é porque ela de fato tem muitas figuras e ela nos ajuda a entender a visão do evangelismo, que é a grande comissão. No entanto, quando falamos a respeito da pesca, precisamos entender que a semelhança do evangelismo, ela não é algo passivo. Nós precisamos entender que nenhum pescador fica esperando que o peixe pule sozinho no barco. Mas de alguma forma, nós os crentes estamos esperando que em algum momento o pecador decida passar pela porta, entre na igreja e ele sozinho entregue sua vida a Cristo, e a dinâmica não é essa. Essas pessoas, assim como o peixe, precisam ser buscadas. E a rede fala não apenas de uma pesca individual. Em Mateus 17, 27, Jesus fala com Pedro a respeito de lançar um anzol. Quem lança um anzol está querendo pegar um peixe, pelo menos um de cada vez. Agora, como eles estavam pescando com redes, porque eram pescadores profissionais, quando Jesus propõe a pescaria, ele está falando de um outro tipo de pesca. E ao associar o evangelismo, eu quero usar justamente a figura da pesca com rede. E esse é o tema da minha mensagem hoje: pescando com redes. A primeira coisa que eu quero destacar é que nesse chamado da parte de Deus de uma pesca coletiva, massiva, e nós precisamos entender que essa é a mente de Deus. Em 1 Timóteo 2,4, a Bíblia diz que Ele deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer atrair, ganhar apenas alguns. Ele deseja que todos sejam salvos. É por isso, na grande comissão, a ordem foi: ide pregai o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações. A mente de Deus, o sonho de redenção de Deus é massivo, é grandioso, e a nossa mentalidade como igreja, como corpo de Cristo, não pode ser diferente. Mas qual a analogia da pesca com o uso das redes? Em primeiro lugar, eu quero destacar que redes falam de relacionamentos. O que são as redes? São fios, cordões
não apenas entrelaçados, mas devidamente aproximados, devidamente unidos por meio dos seus nós, para que façam juntos aquilo que sozinhos eles não conseguiriam. Então, até hoje, nós temos essa expressão. Quando alguém vai falar do relacionamento, fala da rede de relacionamentos. No inglês, a expressão network, né? É a mesma coisa. A palavra rede o tempo todo, ela está ligada aos relacionamentos. E acredito que na figura bíblica, quando você pensa desde a sua composição, da proposta de Jesus, as figuras que nos são apresentadas, não é diferente. E o que eu quero apresentar para você hoje é que quando falamos de evangelismo e de cumprir o chamado de Deus, entender a perspectiva pelo prisma dos relacionamentos é uma chave. E quando falamos de relacionamentos, tem dois aspectos distintos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o relacionamento entre nós, os santos, a comunidade dos salvos, aqueles que já foram, alcançados pelo Senhor, tiveram uma experiência e têm um convívio junto. Quando entendemos a importância do relacionamento entre nós e o vivemos de forma sadia, correta, nós criamos um ambiente, não apenas emocionalmente falando, mas espiritualmente falando. Nós criamos um ambiente favorável para uma ação muito maior e intensa da parte de Deus e do sobrenatural para a salvação das almas. Segundo lugar, precisamos entender também o relacionamento com os não cristãos, aqueles que queremos alcançar. Então, para falar dessas duas perspectivas, eu quero primeiro falar aí do relacionamento entre os cristãos. Há uma relação na Bíblia entre a unidade da igreja e o poder de evangelismo, o impacto que nós podemos causar com a proclamação do evangelho no mundo. Em João, no capítulo 17, no verso 21, orando pelos seus discípulos, não apenas aqueles que caminhavam próximo dele, mas por todos aqueles que viriam a crer e ser salvos, o que inclui eu e você. Ele orando ao Pai diz assim: a fim de que todos sejam um. Ele estava orando pela nossa unidade. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Para quê? Agora vem indicativo de propósito. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está falando que a capacidade do mundo de vir a crer está relacionada à importância da nossa unidade. De alguma forma, a relação entre uma coisa e outra. E quando lemos o livro de Atos, nós percebemos pelo menos dois relatos de como a unidade dos santos impactava o avanço do evangelho e a pregação para aqueles que ainda não haviam sido alcançados. Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, diz assim: perseveravam. O apóstolo Pedro prega no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se salvam, são batizadas, e agora a Bíblia começa a falar do estilo de vida desses convertidos que estão sendo orientados, discipulados. O texto diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, destaque para a comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, ênfase ao juntos, e tinham tudo em comum, ênfase para o comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, aqui não só unanimidade, mas perseveravam unânimes no tempo. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quando a Bíblia fala de um acréscimo divino, não significa que Deus vai fazer o trabalho e a gente não tenha que fazer nada. Mas obviamente precisamos lembrar que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E eles viviam de tal forma um ambiente, não apenas de oração, de busca, andando na palavra, mas um ambiente de comunhão e relacionamento entre eles. E a Bíblia nos mostra que o poder de testemunho começa a crescer e a intervenção sobrenatural para que ele se multiplique. Naturalmente falando, a Bíblia diz que pela maneira como eles viviam em comunidade, eles contavam com a simpatia do povo. Ou seja, havia um bom testemunho para os de fora, mas sobrenaturalmente isso permitia um nível de intervenção da parte de Deus. Atos capítulo 4, versos 32 e 33. A Bíblia diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Depois dessa dupla ênfase na visão de comunidade, de unidade, a Bíblia diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Sempre
que a igreja do Senhor encontra esse lugar de unidade, de relacionamentos saudáveis, o nosso impacto e a capacidade de crescimento, ela se manifesta. Como veremos daqui a pouco, quando isso começa a ser sabotado, minado, comprometido, a capacidade de avanço do Evangelho, ela igualmente é comprometida. Depois de falar da importância do relacionamento entre nós, precisamos destacar também a conexão, que a palavra de Deus nos apresenta sobre como uma porta de entrada do Evangelho é estabelecida quando existem relacionamentos da nossa parte com aqueles que ainda não são convertidos. Por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 16. Jesus diz assim: brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Para que alguém veja as nossas obras, tem que ter o mínimo de contato e convívio. Mesmo que a gente não fale de um relacionamento profundo, tem que haver algum nível de exposição e de contato. Isso não significa que a gente não possa evangelizar uma pessoa que nunca viu antes e entrar de cara pregando o Evangelho. Deus pode nos dirigir a isso. Atos capítulo 8 nos mostra como Deus, o Espírito Santo, tira Filipe de Samaria e o envia a um caminho que estava deserto, porque daqui a pouco iria passar um etíope que precisava do Evangelho. Esse homem foi ganho. A tradição cristã diz que a Etiópia toda recebeu a palavra de Deus por intermédio dele. Mas nós precisamos entender que isso não é necessariamente a regra, está mais para exceção. Jesus está dizendo que os homens vejam a luz brilhando através de vocês. Como que a luz vai aparecer? Tem que ter o mínimo de convívio. Filipenses capítulo 2, verso 15, o apóstolo fala a respeito de brilhar. Ele diz: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Qual a diferença? Como que o brilho aparece? Ele está dizendo, enquanto a geração atual é pervertida e corrupta, vocês são irrepreensíveis e puros. Ou seja, tem que ter o mínimo de visibilidade de um comportamento para que a luz apareça. Então, de novo, pressupõe-se relacionamento. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Aqui sim estamos falando de convívio e relacionamento próximo. Um marido que ainda não obedece à palavra, que ainda não se converteu e que pode ser ganho por meio de um convívio onde o estilo de vida, a Bíblia não está dizendo que o Evangelho não tem que ser pregado verbalmente, mas que é um estilo de vida que pode credibilizar a mensagem verbal ou pode descredibilizá-la. E nós precisamos entender, de novo, o impacto por meio de um relacionamento. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Aqui a Bíblia não está necessariamente nos ensinando a passividade. A gente nunca fala nada para ninguém, a menos que pergunte. Mas a Bíblia está dizendo que às vezes as pessoas vão tomar a dianteira, percebendo algo diferente nas nossas vidas, elas curiosas, às vezes despertadas pelo próprio Senhor, elas podem querer saber. E esse momento nós precisamos estar prontos para saber responder. Aqui não estamos necessariamente falando de relacionamento profundo, mas tem que ter o mínimo de disposição para que isso seja gerado. Eu me lembro, logo no início do meu ministério pastoral, no comecinho, primeiro ano, estamos falando de quase 30 anos atrás, nós tínhamos ganhado para Jesus um camarada que tinha uma oficina. Eu lembro que naquela época, eu quase apelidei meu carro de o devorador, de tanto que ele ia para a oficina. Eu brinco que ele não podia ver um cara de macacão sujo de graxa, ele já dava um problema. Uma vez estava passando perto de um, ele começou a balançar, falei para o carro, larga a mão de CB, você é um borracheiro, pum, estourou o pneu. De tanta carência, de tanta necessidade que ele tinha de conserto. E como eu frequentava aquele ambiente com uma certa relativa frequência, nós acabamos ganhando o dono da oficina para Jesus. Ele estava indo na igreja, ele estava empolgado com Jesus, tentando evangelizar, levar todos os outros mecânicos, mas a maioria eram muito resistentes. Às vezes eu passava lá, ele pedia, pastor, dá uma palavra para a turma, mas você via todo mundo bem resistente. Um tempo depois,
eu fui fazer uma viagem e tive um problema no carro. Eu não tinha andado tanto, né, mas já não estava tão perto da cidade. E eu realmente descobri na hora que não teria a menor condição de consertar, de improvisar aquilo. E a gente ia ter que rebocar o carro, levar de volta. Foi um transtorno, eu não iria conseguir cumprir a minha agenda. Naquela época não tinha celular, para você conseguir uma carona para algum lugar, para ligar, para resolver. Até eu conseguir falar com o camarada da oficina, eu já estava há muitas horas parado. Até ele poder resolver, mandar a turma e chegar lá era mais tempo. E finalmente trazer, nem se fala. E, de alguma forma, os dois mecânicos que ele mandou, no caminho foram conversando, eu soube disso muito tempo depois, dizendo, hoje nós vamos ver se esse pastor é crente. Né? Porque, de alguma forma, por toda aquela demora, por todo aquele transtorno, eu não sei o que eles esperavam na minha reação, no meu comportamento, mas eles ficaram impressionados que quando chegaram, eu estava literalmente sentado em cima do carro, com as mãos erguidas, adorando a Deus. E eu vi que eles ficaram assim, bem constrangidos na hora que eu cheguei. E aí eles, e aí, incomodado? Eu falei, não, a agenda a gente remaneja. Ele falou, o senhor sabe que provavelmente o senhor perdeu o motor? Eu falei, eu imagino. Ele falou, o senhor tem noção de quanto vai custar? Eu falei, eu tenho, imagino que vou ficar um tempo sem carro, porque não vou poder consertar isso também. E eles o tempo todo quase que tentando dizer assim, o senhor entende o que está acontecendo? Eu falei, entendo. Eles me olharam e falaram, por que o senhor não está aborrecido? Eu falei, isso aí chateia. Mas eu tenho motivos de alegria muito maior do que os da chateação. Então, simplesmente é isso. E naquela hora não pensei, puxa, a hora de pregar o evangelho. Só respondi o que me perguntaram. Essa turma volta, e quem me contou depois foi o dono da oficina, porque eles começaram a dizer, nós queremos ir para a igreja. Nós queremos ouvir o pastor. Porque às vezes as pessoas percebem comportamentos que começam a credibilizar a mensagem que nós estamos tentando comunicar. E muitas vezes o convívio é a melhor porta para que por meio dessa capacidade de observarem, o evangelho possa ser pregado. Quem está entendendo? Então nós temos as duas dimensões de relacionamento, entre cristãos e não cristãos. Já definimos que redes falam de relacionamento e que seja a forma sadia como nos relacionamos, vai impactar o alcance de outros, ou mesmo a importância de nos relacionar com eles. Definido isso, a segunda coisa que eu quero destacar aqui, algumas vezes a Bíblia nos mostra que nesse processo de pescaria, as redes se rompem. Lucas capítulo 5, verso 6, quando fala da pesca milagrosa que Jesus, né, proporciona a Pedro quando usa o barco dele para pregar, né, o evangelho na Galileia, a Bíblia diz o seguinte, fazendo isso, que era obedecer o comando de Jesus, apanharam grande quantidade de peixes. E a Bíblia diz assim, e as redes deles começaram a se romper. Era tanto peixe, que ao puxar aquele peso todo, as redes começaram a não suportar. Não significa que quebrou tudo, mas quando diz as redes, plural, começaram a romper, né? Deve ter aberto um buraco para cá, outro para lá. Qual o problema de quando as redes se rompem? A ideia da rede é justamente não deixar os peixes escapar. Quando elas se rompem, nós começamos simplesmente a perdê-los. Por meio daqueles lugares de rompimento, sempre vai ter uma evasão, fuga, escape. E quando a Bíblia usa o paralelo da pescaria com redes, ela está estabelecendo parâmetros com as questões espirituais. A pergunta é, quando falamos da capacidade da igreja de cumprir e exercitar a sua missão de evangelismo, e as redes, que são os relacionamentos, começam a se romper, nós podemos ter problemas, seguramente. Atos capítulo 6, verso 1, diz que por se multiplicar o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A Bíblia deixa claro que desde o início do evangelho, as viúvas, Paulo depois orienta Timóteo explicando que são aquelas que não tinham arrimo de família, eram cuidadas pela igreja. Mas na distribuição diária de alimento aos necessitados, a Bíblia diz que o número dos discípulos está multiplicando, é cada vez mais gente chegando. E os apóstolos não estão dando conta de cuidar de todo mundo. E aqueles que de uma forma ou outra acabam sendo esquecidos, se sentem negligenciados, começam a murmurar, chorar, reclamar. A igreja não é como antes. Os homens de Deus já não têm olhos para todo mundo. E o problema começa a se instalar. Quando os apóstolos percebem isso, a Bíblia diz que eles convocam a multidão dos discípulos. Porque problemas a gente não finge que não existe, a gente tem que resolver.
E eles dizem o seguinte: nós não podemos abandonar a palavra de Deus para servir as mesas. Nós temos que nos dedicar ao ministério da palavra e oração, isso é inegociável. No entanto, o cuidado com os necessitados também é. Já que o crescimento da igreja demanda isso, vamos levantar outros ministérios, vamos delegar funções. É aí que nós vemos surgir pela primeira vez os diáconos, e eles dizem: agora nós vamos ter gente cuidando de todo mundo para que ninguém seja esquecido, nós também vamos fazer aquilo que precisamos. A Bíblia diz que isso não apenas agradou as pessoas, o problema cessa, a coisa se torna funcional, a murmuração acaba, mas a Bíblia diz que o número dos discípulos começa a aumentar ainda mais. Porque normalmente a continuidade da multiplicação depende do conserto dos relacionamentos. Quando nós não cuidamos com isso, nós vamos comprometer a capacidade de avanço. Outro dia alguém falou: pastor, eu sei que o senhor fala bastante da importância do relacionamento na vida cristã, mas nós estávamos dentro de um contexto de um aconselhamento conjugal. Ele falou: mas vamos falar sério, casamento não é fácil não. Eu falei: meu amigo, a dificuldade não é o casamento. Ele: como não? Eu falei: não é o casamento. Falei: a dificuldade é você, a dificuldade sou eu, a dificuldade é cada um de nós. Falei: se o problema fosse casamento, só marido e mulher que se bicavam. Pai e filho não tinha desentendimento, os irmãos também não tinham. Ele falou: o problema é a família toda então. Eu falei: não é só a família. Ele falou: eu falei para ele: se você é um solteiro e vai dividir a casa com um amigo, você vai ter problema com o amigo. Ele falou: então o problema é morar na mesma casa? Eu falei: se fosse isso, você não tinha problema com o vizinho, não tinha problema com gente no trabalho. Ele falou: pastor, o problema está em todo lugar. Eu falei: o problema está na gente. E nós precisamos entender que, embora seja um desafio, a Bíblia fala muito dos relacionamentos como algo que nós precisamos cuidar. Assim como quando eles resolvem o problema ali em Atos 6:1, o crescimento volta a acontecer. Qual foi a solução de Pedro naquele momento que as redes começaram a romper? O versículo seguinte, o 7 de Lucas 5 diz: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. A Bíblia diz: e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Agora a pergunta é: se os dois barcos ficaram tão cheios a ponto de quase afundar, e Pedro não chama a turma do segundo barco, provavelmente Tiago e João, os demais peixes que encheram o segundo barco teriam sido alcançados? Não. Nós precisamos entender a importância de nos unirmos sempre visando uma pescaria maior. A pesca com rede fala de algo massivo, maior, abrangente. E os relacionamentos são importantes. E nós precisamos entender que os relacionamentos estão continuamente expostos a riscos. Não necessariamente, aquele nível onde se acabe, não há conserto, mas onde eles podem ser estremecidos. E nós precisamos entender por que a Bíblia nos ensina a andar em amor, nos ensina a andar em perdão, em ser pacientes uns para com os outros, tolerantes, porque os relacionamentos requerem manutenção. E quando falamos disso, eu quero chamar a sua atenção para o princípio bíblico da manutenção das redes. O pescador não tem como missão apenas o ato da pesca. Existe por trás todo um pano de fundo. Se a pesca acontece com redes, ele tem responsabilidade em relação às redes. E uma delas, não é meramente a confecção, uma delas é a manutenção. Lucas capítulo 5, verso 2, que introduz o milagre que Jesus faria no barquinho de Pedro. A Bíblia diz assim: então Jesus viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Gente, pensa numa informação da Bíblia que me deixava confuso. Eu dizia: lavar a rede para quê? Acabou de sair de dentro d'água. Isso para mim era tão confuso como quando criança eu saía da piscina e mamãe dizia: agora tem que tomar banho. Eu dizia: mas a gente estava tomando banho. Não, tem que tomar banho do banho que você tomou. É lógico, depois de adulto você entende algumas questões, como por exemplo, a própria questão do cloro na piscina, sem contar a razão pela qual tem que pôr o cloro na piscina. Mas eu lembro que quando criança aquilo não fazia o menor sentido, mas mesmo depois de adulto eu pensava: por que alguém lava a rede? Outro dia alguém falou: não, pastor, é água salgada. Eu falei: mas vai lavar com a mesma água. E quem pesca no rio vai lavar com a mesma água. E eu realmente não consegui entender isso. Eu já estava no ministério, uma certa ocasião fui
pregar em Florianópolis, e um irmão que estava nos recebendo, era o nosso anfitrião, ele era um pescador. Ele estava dando um giro conosco pelo norte da ilha, nos mostrando algumas coisas ligadas ao trabalho e também, né, algumas das praias do norte da ilha. E ele me levou numa praia que era assim, a presença dos pescadores era muito grande. Ele falou, isso aqui é meu ponto de trabalho, aquilo ali são amigos, colegas. Eu lembro que vários deles estavam fazendo isso, lavando as redes. Eu falei, o que essa turma está fazendo? Ele falou, estão lavando as redes. Eu falei, cara, me explica esse negócio, que não faz sentido para mim. A rede saiu de dentro da água. Ele falou, pastor, lavar não é molhar. Eu falei, mas vocês vão usar a água. Ele falou, mas não é molhar. Ele disse, quando a rede vem cheia, quanto mais peixe tiver, mais peso na rede. Os peixes que estão encostados na rede, quando a gente está puxando, eles estão arrastando todos os outros. Muitos deles são esmagados na rede. E quando são esmagados, resíduos de carne ficam. E quando nós tiramos a rede, se ela não for limpa, quando aquela carne começa a apodrecer, ela apodrece a rede junto. Então a gente tem que ir limpando, tirando toda aquela sujeira. Por quê? Se não der a prevenção, a rede vai arrebentar. E quando a rede arrebenta, nós começamos a perder peixe. E naquela hora parece que de repente a ficha caiu. A Bíblia fala de 2 níveis de manutenção. O primeiro deles, eu quero apresentar em primeiro, porque é preventivo, é lavar. Mas o texto que nós lemos no início, em Mateus capítulo 4, verso 21, diz que quando Jesus viu Tiago e João, os filhos de Zebedeu, a Bíblia diz que eles estavam em companhia do seu pai, consertando as redes. Qual a diferença entre lavar e consertar? Lavar é a prevenção do problema. Consertar é quando o problema não foi prevenido e agora tem que ser arrumado. Então, por exemplo, todos nós preferimos trocar o óleo do carro do que ter que mandar o motor para retífica. É bem melhor prevenir, né, do que remediar, do que consertar depois. Mas as duas coisas são importantes e necessárias. E quando você olha essa analogia, nós vamos pensar nos relacionamentos da mesma maneira. Em primeiro lugar, viver num estado contínuo de vigilância. Se relacionamentos são desafiadores, porque nós somos seres, se fomos governados pela nossa natureza carnal e não pela nova natureza, nós somos egoístas, nós somos inclinados a querer que tudo seja do nosso jeito. A gente avalia o mundo pelo prisma do nosso estilo de vida e queremos que tudo seja parecido. O potencial químico de dar problema em qualquer nível de relacionamento é gigantesco. Mas obviamente, vivendo num lugar de rendição, de oração, de intercessão, de amor, de disposição de caminhar a milha, nós podemos estar o tempo todo lavando redes, prevenindo e evitando problemas. Quem está entendendo? Mas nem sempre a gente consegue prevenir. Quando a maionese desanda, aí nós temos que consertar. Por exemplo, em Atos capítulo 6, quando começa a murmuração daqueles que já tinham sido esquecidos, ali não era mais prevenção. Mas ali eles sabiamente estão dizendo, vamos consertar as redes, vamos estabelecer ajustes. E aí você vai ver orientações da Bíblia que não estão lá à toa. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Filipenses diz, rogo a Evódia e Síntica que resolvam as suas diferenças. Né? Ele está dizendo, gente, vocês não podem simplesmente ficar aí, uma bicuda com a outra, né? Entristecida, aborrecida, vocês vão ter que resolver isso. Então há momentos onde aquilo que não foi prevenido precisa ser consertado. Às vezes você tem um crente maduro, quebrantado, que tem o Espírito Santo incomodando ele para que vá atrás, né? Às vezes você tem alguém que leu lá na Bíblia, você veio trazer sua oferta, lembra que seu irmão tem algo, vai resolver com ele primeiro. Mas tem gente que às vezes o coração está tão duro, ou é tão imaturo, que alguém tem que interferir. E Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Quem são esses? São aqueles que promovem reconciliação, reconexão, conserto. E nós precisamos viver continuamente focados nesse tipo de ajuste. Porque se não houver a manutenção das redes, que envolve tanto a prevenção como a resolução de problemas, nós teremos dificuldade e muita dificuldade. Agora, depois de apresentar os princípios bíblicos, eu quero ter uma conclusão maior do que normalmente nós costumamos fazer quando pensamos no aspecto prático. Em primeiro lugar, nós precisamos arrematar entendendo, em primeiro lugar, pela palavra de Deus, a importância dos relacionamentos na conversão das pessoas. Em primeiro lugar, a importância dos nossos relacionamentos sadios para que a rede que vai atrair os outros não se rompa. Mas também entender que a forma de acessá-los com o Evangelho, a principal orientada nas Escrituras, diz respeito
a relacionamentos. Então, depois que reconhecemos isso na Escritura como princípio bíblico, eu acho que vale olhar para o princípio bíblico e agora dar alguns fatos e estatísticas sobre o quanto isso se torna real. No início do meu ministério pastoral, há quase 30 anos atrás, eu tive contato com uma estatística que me assustou. Naquela época, eu percebi que numa pesquisa feita no mundo todo, e aí não importava o continente, não importava a cultura, não importava a idade, não importava o nível social, não havia nenhum tipo de distinção de público que afetasse, porque assim, em todos os lugares, a pesquisa sempre dava resultados muito parelhos. Obviamente não eram exatamente iguais, mas muito parelhos. Uma pesquisa foi feita com a pergunta, com o título: como você foi conduzido a Cristo? E haviam 8 possibilidades de resposta e uma nona que era genérica a outras. Naquela ocasião, olhando para aquela pergunta, eu percebi que em todo o mundo, de 60% a 70% das pessoas respondiam como foi conduzido a Cristo, dizendo, por intermédio de um amigo ou um parente. 60% a 70% só na primeira resposta. E aí o restante dos 30% ou 40% vão diluindo em todas as outras 7. Eu fiquei pensando, não deve ser bem assim. E aí fizemos uma pesquisa na nossa igreja. E ela ficou muito parelha. Depois, quando estabelecemos a igreja em Irati, depois de um tempo, a gente fez a mesma avaliação. Era muito parecido. Nos primeiros anos da nossa igreja aqui em Curitiba, éramos ainda bem menores, mas nós passamos um questionário, uma ocasião para a igreja inteira responder. E nós tivemos os mesmos resultados. Alguns anos atrás, fiz uma enquete via internet no nosso site e nós paramos a pesquisa quando ela já tinha 6.613 votos. Para quem estudou um pouquinho de estatística, já dá uma amostragem bem legal. Nessa pesquisa, nós descobrimos que não importa a quantidade, o lugar, onde a gente avalia, na igreja local, aqui no Sul, só no Paraná, no Brasil, novamente, as respostas se mantêm muito parecidas. Na nossa, 64,71%, ou seja, 4.279 das 6.613 pessoas entrevistadas responderam que foram conduzidos a Cristo por meio de um amigo ou parente. Em segundo lugar, as pessoas responderam 15,24%, 1.008 pessoas disseram por uma necessidade especial. Em terceiro lugar, 6,47%, e aqui a redução vai ficando enorme, já temos aqui praticamente 10% da primeira resposta, com 428 pessoas indicando assistindo a um culto. Em quarto lugar, em uma atividade da igreja, 299 pessoas, ou seja, 4,52%. Uma atividade significa não apenas o culto, pode ser um evento social, alguma coisa do gênero. Por uma visita, agora já cai para 3,01%, 199 pessoas. Em sexto lugar, e aqui na época eu fiquei muito envergonhado com o meu sindicato, através do pastor, 2,57%, 170 pessoas das 6.613 disseram ter sido conduzidas a Cristo pelo pastor. Em sétimo lugar, através de um estudo bíblico, 2,1%, 139 pessoas. E pasmem, em último lugar, o oitavo, eu não incluí aqui os outros, com apenas 91 pessoas, ou seja, 1,38%, em uma campanha evangelística. A pergunta é, o evangelismo eficaz constitui-se apenas de campanhas evangelísticas? É evidente que não. Gente, nós estamos falando de décadas da mesma pesquisa, com os mesmos dados, em todos os lugares do mundo. Isso não significa que as campanhas não devam acontecer. Isso significa que a gente tem que parar de terceirizar e entender o peso dos relacionamentos. Mas depois de um tempo avaliando isso, me ocorreu outra coisa. Falei, peraí, 65% ou 64,71% foram de cara respondendo um amigo ou parente. Mas 15% disseram por uma necessidade especial. Na pesquisa que nós fizemos dentro da igreja, eu comecei a ir atrás da maioria que eu conhecia.
Essa necessidade especial era que não, pastor, um problema de saúde sério, e bateu o desespero, eu tinha que buscar Deus. O seu problema especial era o quê? Era um problema familiar. O seu problema especial era o quê? Era financeiro. Aí minha pergunta para as pessoas: e nessa hora de necessidade, onde você estava receptivo, quem que te pregou o evangelho ou te levou para a igreja? Sabe o que eles me diziam? Um amigo ou parente. Ou seja, os 15% estavam fora da resposta, porque eles apenas pensaram no motivo, mas não no meio. Aí eu comecei a avaliar a turma que respondeu assistindo um culto. Se apareceu sozinho na igreja, descobriu? A maioria não. Não fui convidado. Por quem? Um amigo ou um parente. Aí fomos avaliar a turma da quarta resposta em uma atividade da igreja. Onde foi que você começou a se abrir o evangelho? Uma turma jogando futebol me chamava. E aí, no meio de muita carnalidade, eu também vi muito de Jesus, na vida de alguns, tal. Ele não estava no culto, mas a receptividade começou. Quem que chamou para atividade? Um amigo ou um parente. Aí fui na turma da visita. Então você entregou a vida para Jesus por meio de uma visita? Sim. Foi um estranho que apareceu lá falar de Jesus? Não. Quem que foi? Um amigo ou um parente. E aí eu consegui entender a deficiência do meu sindicato. Porque eu fui atrás das pessoas que eu ganhei pessoalmente para Jesus, fora da igreja. E eles não tinham respondido através do pastor. E aí eu fui tomar satisfação, falei: vocês estão deixando ruim para nós. Eu te ganhei para Jesus, por que é que você não respondeu o pastor? Ele falou: o senhor não me ganhou como pastor? Eu nem sabia que o senhor era um pastor, o senhor era um vizinho, era um cliente. E começou a falar de Jesus, e depois que o senhor me levou, eu descobri que o senhor era pastor. Então mesmo quando eu ganhava a maioria deles, não estou falando de fazer o apelo no culto, porque a turma acha que fez o apelo ao pastor, ganhou. O cara que está no culto e vem no apelo foi trazido por quem? Um amigo ou parente. A maioria das pessoas que eu levei a Cristo, não levei como pastor, levei ou como um amigo, alguém que teve alguma oportunidade de relacionamento, ou mesmo como parente, através de um estudo bíblico. Como é que você foi no estudo bíblico? As pessoas diziam: por meio de um amigo ou parente. E o mais ineficaz de todos, que era uma campanha evangelística, eu dizia: você parou lá por causa de um outdoor, de um anúncio no rádio? A maioria também não. Conhecido meu me convidou. Ou seja, dá para entender o quão importante, agora, depois de olhar os princípios, os fatos bíblicos, de como tudo se desenhou, como Jesus programou, ou como a coisa ainda continua acontecendo. Quem está entendendo? O problema, quando a gente fala de evangelismo, vamos ganhar o mundo, a maioria de nós pensa: impossível, é muita gente. Outro dia um falou: não, pastor, eu me imagino assim com um baldinho, tentando jogar as ondas de volta tudo uma vez. Eu falei: essa missão é coletiva, por isso nós estamos falando de pescar com redes. Nós vamos entrelaçar todos os fios, isso é trabalho conjunto. A multidão ganha, não é resultado de um ou de outro, é a soma do que todos nós tocamos. Então deixa eu te ajudar a pensar num outro desenho. Se nossa missão é pregar o evangelho e ganhar outras pessoas para Jesus, vamos tentar entender o desenho do Brasil? No último censo de 2010, nós éramos 40 milhões de evangélicos. Antes dos resultados estão para sair do próximo. Os líderes estão discutindo, os mais conservadores, se estamos na casa dos 50 milhões, os mais empolgados dizendo que passamos 60 milhões. Mas vamos tentar ficar uma média conservadora aí no meio. Isso significa que hoje nós somos 1/4 da nação de evangélicos. E se nós somos 1/4 da nação, você sabe qual é o nosso desafio? Se cada um de nós, desse 1/4 da nação, ganhasse outras 3 pessoas para Jesus, e não tem que ser todo mundo esse ano, poderia ser ao longo da década, e não estou nem dizendo que nós ganhamos esse ainda vai ajudar a ganhar mais e a gente só ficou com mais nada disso. Se a gente imaginar que nossa meta de vida para a próxima década é levar 3 pessoas a Jesus, e cada um fizesse isso, sabe o que nós teríamos? Uma nação inteira rendida aos pés do Senhor, com mais 3. E eu tenho certeza que você tem pelo menos 3 pessoas no seu ciclo de relacionamento que precisam de Jesus. Mas muitas vezes nós não estamos sendo intencionais. Não, pastor, um dia eu tentei pregar o evangelho e vi que não tinha interesse. Como é que foi? Falei para ele: ou aceita Jesus ou vai para o inferno. Ele não quis Jesus, já decidiu o inferno. Falei assim, numa conversa.
E sabe, às vezes nós não estamos lutando pelas pessoas, intercedendo. Colossenses 4:5 diz que nós temos que usar de sabedoria para a construção de fora. E aproveitar bem cada oportunidade. Oportunidades surgirão. Então, para terminar de falar especificamente agora do relacionamento com os não cristãos que precisamos ganhar, nós precisamos entender que a receptividade de cada pessoa ao evangelho é diferente. E nós devemos trabalhar, né, com cada tipo de pessoa não crente com estratégias diferentes. Todo pescador sabe que dependendo do tipo de peixe que ele vai pegar, a estratégia muda. Então há lugares onde a turma sabe, tem a hora da maré, tem a hora certa, tem a hora que se alimenta, tem o lugar onde tem mais ou menos correnteza. Eles vão conhecendo a dinâmica e eles passam a se ajustar para serem mais efetivos. E quando a Bíblia diz que nós temos que aproveitar as oportunidades, usando de sabedoria, Deus está nos mostrando que a gente tem que ter essa capacidade de discernir. Por quê? Tem gente que está mais pronto para ser pescado do que outro. Tem uns que estão se oferecendo. Eu já encontrei pessoas que me disseram: o que eu preciso fazer para entregar a vida a Jesus? Eu digo: uau, você veio prontinho, não deu trabalho nenhum. Agora tem outros que você insiste, prega, ora, intercede, discute, né? A pessoa aproxima, afasta. E muitas vezes o trabalho é diferente, porque a receptividade é diferente. Em Marcos 12:34, Jesus falou para um escriba: você não está longe do reino de Deus. O que significa essa frase? Você não está longe e está dizendo que está perto, mas também não estava dentro. Mas Jesus está dizendo: você está bem mais perto do que outros estão bem mais longe, apesar de não ter entrado. Resumindo, falando uma linguagem mais simples, você está facinho. Você está já na porta. Em Lucas 10, de 1 a 7, quando Jesus envia 70 dos seus discípulos para pregar o evangelho nas cidades, ele diz: quando chegar, vocês vão procurar uma casa para ficar. Vocês têm que ser hospedados. Eles não tinham essa estrutura de hotel que nós temos hoje. Então ele diz: cada vez que vocês entrarem numa casa, tentando achar o ponto, o lugar, a base onde vocês vão ser hospedados, procure o anfitrião de vocês usando o seguinte critério: saúdem aquela casa. Jesus disse: se houver ali um filho da paz, a paz permanecer sobre a casa é o lugar. Se a paz retornar, Jesus está dizendo: deu ruim. Sabe o que ele está falando? Antes de pregar o evangelho para toda a cidade, vocês vão achar aqueles que estão com o coração mais aberto, mais prontos. Quem está entendendo? Em Atos, no capítulo 10, nós vemos que quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio em Cesareia, ele explica depois em Atos 11, o relato do ocorrido está no capítulo 10, mas a explicação está no 11, que quando o anjo apareceu para ele, mandou chamar Pedro, dizendo onde é que Pedro estava. O anjo disse assim: manda chamar Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. A palavra ali traduzida casa, oikos ou oikos no grego, ela não significa só aquela família primária, marido, mulher e filhos. Ela fala de pessoas que não só moravam na mesma casa, e antigamente a dinâmica era diferente da nossa, né? Hoje isso não é tão comum ou tão frequente, mas antigamente era um amontoado de gente. A Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro na casa dele. Ou seja, o núcleo familiar de gente morando no mesmo lugar já era maior. Mas a palavra oikos era usada inclusive para os amigos que frequentavam a casa. Quando Pedro chega para pregar para Cornélio, não está só a família imediata. A Bíblia diz que Cornélio tinha chamado seus familiares e amigos próximos. E de novo nós vemos que o evangelho que será espalhado começa através de um homem piedoso. A Bíblia diz que ele era temente a Deus, ele fazia orações, dava esmolas, não entendia ainda a salvação em Cristo, mas era alguém que estava buscando. E Deus diz: vou pegar esse que está mais próximo, e através dele eu vou usar a conexão dos relacionamentos. Dá para perceber? Então está em toda a Escritura. Dr. Ralph Neighbor Jr., um dos maiores estudiosos, um dos maiores especialistas estudando as igrejas em células no mundo, ele fala no livro Tocando Corações, um guia prático, uma publicação inclusive do Ministério Igreja em Células aqui de Curitiba. Ele fala de 2 tipos básicos de pessoas a serem evangelizadas. Ele os divide em tipo A e tipo B. O que é o tipo A? Tipo B. Tipo A, facinho. Tipo B, dificinho.
Tipo A, aberto e receptivo. Tipo B, fechado, coração endurecido, não interessado. E depois de simplificar isso, ele dá as características do tipo A. Ele relaciona 6 dos receptivos. Estão dispostos a participar de um culto, uma célula. Aquele que você chama, ele responde logo, ou às vezes ele pergunta. Possuem as mesmas crenças gerais. Ele pode até não estar convertido, mas tem aqueles conceitos de céu, inferno, Deus, Bíblia, Jesus. Podem ter sido membros de uma igreja, hoje estão inativos, ou frios, distantes, desviados. A gente pode usar todo tipo de terminologia. Estão buscando por alguma coisa, como Cornélio, o cara está tentando achar um sentido, uma conexão. Seu conhecimento bíblico é incompleto, não entendeu tudo, mas já tem alguma coisa. Estão abertos à explicação do plano de salvação. Quando você encontra esse tipo de gente, a abordagem, o convite, tudo é mais fácil. Mas as pessoas são só assim? Não, você tem as do tipo B, também em diferentes graus. Tanto de facilidade para um, como dificuldade para o outro. As características delas: não têm interesse na fé cristã, não têm em comum conosco as mesmas crenças gerais. Elas nunca foram membros de igreja, não estão buscando o propósito divino para si, não estão interessados em participar das atividades da igreja, possuem pouco conhecimento bíblico e do cristianismo e não estão abertos ao estudo bíblico nem à explicação do plano de salvação. Como que nós acessamos essas pessoas? É aqui que ele explora a ideia de que um relacionamento de amizade deve ser iniciado para que elas possam ser expostas à realidade do Cristo vivo na nossa vida. Eu tenho aprendido muito sobre isso de forma prática com o meu pastor, o pastor Abe Uber. Hoje ele está à frente de uma igreja de São Paulo, a Past Church. Mas alguns anos atrás, depois de ter edificado uma das maiores igrejas que nós temos na nação, que está lá em Santarém, no Pará, eles foram para um projeto missionário plantar igrejas no estado do Ceará, começando por Fortaleza e depois espalhando para o estado. O pastor Abe levou muitas famílias, foram mais de 40 famílias com ele, pelo menos eu sei que foram, e ele chega com muitos líderes prontos. Às vezes quem começa uma igreja sabe que leva anos para você formar toda a liderança, mas apesar dele ter ganhado tempo na formação da liderança, porque eles fizeram uma colonização na ida para plantar aquela igreja, quando eles chegam lá, qual o propósito da igreja? Ganhar pessoas. Como é que se conecta com as pessoas? Você não fica na rua arrastando quem passa na calçada para dentro do culto. Então, o primeiro ano eles não abriram a igreja. O pastor Abe falou: nós vamos conhecer a cidade, nós vamos conhecer a cultura do estado, do nordestino. Nós vamos visitar igrejas, ver o que funciona, o que não funciona, aprender com outros. Mas, principalmente, cada um de vocês vai criar contatos e conexões com gente da vizinhança, com gente do trabalho. E a partir disso nós iniciamos o nosso trabalho. Um dia ele chamou alguns dos pastores para contar as histórias de como as coisas começaram. Um deles, o pastor Gildo, disse que orava muito pelos vizinhos para criar conexões. Tinha aqueles que você já começa a conhecer, alguns estão abertos, outros não, estão reticentes, mas ele sempre orando. Um dia ele estava numa venda, numa espécie de um armazém, e ele ouve um comentário de que um vizinho de algumas quadras de distância, há pouco tempo tinha perdido quase tudo que tinha na casa numa enchente. Ele morava numa baixada. E a turma contando: olha, o pessoal aí se mobilizou, ajudou muita coisa, mas eles ainda estão sem cama, dormindo no chão. O Gildo foi lá e falou: gente, desculpa, eu estava ouvindo a conversa, não quero ser entrão, mas eu gostaria de ajudar essa família. Eu posso conseguir uma cama para eles, vocês podem me dizer quem é e onde? A turma, claro, já dei endereço. Ele foi lá, bateu no portão, falou: desculpa, o senhor não me conhece, eu não quero ser invasivo, mas eu ouvi um relato de que o senhor passou um tempo atrás algo difícil aqui, houve uma mobilização aí de familiares seus, dos vizinhos, te ajudaram a recompor quase toda a casa, mas alguém me disse: o senhor está sem cama. E se isso for verdade, eu posso te ajudar. Eu tenho uma cama para lhe dar. O cara falou: eu ficaria muito agradecido, porque eu e minha mulher estamos dormindo no chão. Ele combinou: então o senhor pode, eu vou precisar que o senhor vá comigo e me ajude a desmontar e trazê-lo. Então eu preciso que o senhor vá lá em casa buscar. Eles marcaram o horário. No dia seguinte o cara foi lá. Quando ele chega na casa do pastor Gildo, e ele vê o Gildo desmontando a própria cama, ele falou: o senhor comprou outra? Ele falou: essa cama é sua? Ele falou: é do meu quarto. O senhor comprou outra e está trocando? Ele falou: não. Ele falou: não estou entendendo, eu achei que o senhor tinha uma cama sobrando. Ele falou: não, não está sobrando. Ele falou: onde é que o senhor vai dormir? Ele falou: no chão. Aí o cara falou: não, não posso aceitar. Ele falou: mas o senhor está dormindo no chão há mais tempo? Eu posso dormir um pouco, quem sabe depois a gente reveza a cama.
O cara emocionou, falou, o senhor não me conhece. Ele falou, não estou fazendo isso apenas por você. Em outra oportunidade eu posso te contar quem eu era, como Jesus mudou minha vida, o que Ele fez por mim e pela minha família. E Ele nos ensina a se importar com as pessoas. Foi Ele que colocou no meu coração te ajudar. E você não vai me impedir de ser abençoado. Ele convenceu, levou o cara, montou a cama e eles ficaram perturbados. Foram outro dia visitar, disseram, nós queremos que vocês vão jantar na nossa casa para agradecer. Ali perguntas sobre o testemunho começaram a ser feitas. Você acha que a família foi ganha ou não foi ganha? Nós precisamos aprender a ser intencionais. E quando as pessoas descobrem que nós não estamos pregando o evangelho tentando tirar a gente, tem muita gente que por conta da mídia, e muita gente deu material para a mídia falar mal dos crentes de uma forma generalizada, eles acham que nós só estamos interessados no dinheiro deles. Quando as pessoas veem que você está disposto a meter a mão no seu bolso e financiar necessidades e ajudá-las, e que a nossa visão de evangelho é oferecer e não tirar, tudo muda. Conexões começam a se abrir, portas começam a se abrir. E por meio de um estilo de vida e não só de uma mensagem, nós podemos fazer diferença na vida das pessoas. Eu creio que nesse ano 2023, Deus quer que a gente pesque e que as redes venham cheias, mas sem se romper. Mas nós não podemos esperar que isso apenas aconteça sozinho. Nós temos que intencionalmente nos unir com Deus, recebendo a direção dEle, o encorajamento, o despertamento dEle e dizer, nós vamos fazer girar. Uma das reuniões que tivemos de aniversário, juntando o pessoal de todos os cultos, uma pessoa me perguntou, o senhor sonhava com uma igreja desse tamanho, com milhares de pessoas? Eu falei, não. Ele falou, então isso é maior do que você planejou? Eu falei, não, eu sonhava com algo muito maior do que o que nós temos. Porque tem muita gente para ser salva. E nós não temos o direito de dizer, tá bom para nós. E para os outros que ainda não foram alcançados. Então nós precisamos ser um coração que não pare de pulsar, de amor, de preocupação pelos perdidos, que se disponha a unir-se com o Senhor nesse grande projeto de salvação. Essa é a nossa missão. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Pai, nós suplicamos que não apenas aqui e agora, mas que aquilo que ouvimos continue agindo, não apenas no nível da mente e da razão, mas no íntimo do coração, e que mais do que informações, que nos ajude a entender a doutrina, os princípios bíblicos, uma maneira funcional e prática que o Senhor nos tem dado de pregar o Evangelho, usando portas de relacionamento. Nós queremos te pedir que haja um sopro de vida e que haja despertamento. E que possamos, enquanto vamos alimentando e fortalecendo conexões com os de fora, viver, ó Deus, a devida manutenção, lavando e consertando as redes também do lado de dentro. Nós oramos por um tempo novo de avanço, de colheita espiritual, de uma grande pescaria, para a glória do Senhor Jesus. Eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Abençoo também a vida daqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão. E oro que o Senhor ministre de forma personalizada o coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de passar ao ministério da palavra, eu queria falar algumas coisas rapidinho. A primeira, às vezes a gente fala isso em tom de brincadeira, quebra-gelo, mas hoje eu vou falar honestamente, vocês estão parecendo mais magros. Eu acho que está havendo adesão no jejum. E para aqueles que ainda não fizeram, nós ainda temos mais quase 3 semanas aí pela frente. Ainda dá para ter alguma participação até o dia 10 de outubro. Nossa movimentação continua. Segunda coisa, que para mim é um motivo de alegria, é anunciar que estamos lançando hoje um livro novo, intitulado O Caminho da Obediência. Como viver a verdade que cremos e pregamos. Eu tive uma experiência muito interessante com esse livro e com a produção dele. A primeira é que ele completa a trilogia, de outros 2 são clássicos do nosso ministério. Começamos com o impacto da santidade, compromisso profundo, resultados extraordinários. Na sequência, nós produzimos esse aqui, graça transformadora, e agora fechamos a trilogia com o caminho da obediência. Pastor, qual a relação dos assuntos? Em 2019, depois de publicar o livro em 2018, eu corri o Brasil todo fazendo conferências sobre o impacto da santidade. Eu ensinava por 3 horas a doutrina da santificação, obviamente com as aplicações práticas. O dia que fizemos a gravação do vídeo que está disponível na internet,
né? Nós fizemos 2 sessões com intervalo, foram 4 horas de ensino. E à medida que falava de um assunto tão vital nas Escrituras, eu percebia que a essência de santidade é não pecar. E a definição de pecado é a desobediência da lei divina, né? Ou seja, tudo estava relacionado com obediência. Quando começamos a ensinar a respeito da graça, para resumir o assunto, em essência, o que nós abordávamos é que a graça é uma força capacitadora para a obediência, né? Eu comecei a me lembrar de quando escrevi um livro anos antes sobre o principal, o maior mandamento, que é amar o Senhor de todo o coração. Escrevemos esse livro de todo o coração, né? Se amar ao Senhor é o primeiro e maior mandamento, qual a maneira de expressá-lo? Jesus simplificou isso em João 14:21, dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A linguagem de amor que Deus espera da nossa parte é obediência. Você pode percorrer todas as doutrinas principais, você pode percorrer a espinha dorsal da revelação bíblica, e o assunto da obediência está envolvido em tudo, no cerne de tudo. Em janeiro de 2024 eu estava num período de oração e jejum, que de todos que eu fiz até hoje foi, né, aquele que eu posso dizer que Deus me botou mais retirado, isolado, né, do mundo, de todo mundo. E naquele momento, a sós, eu tive uma experiência muito especial com Deus, né? O Senhor me deu o desenho desse livro, a maneira como deveria ensiná-lo, e depois de uma experiência, né, que eu não vou gastar tempo detalhando aqui, o Espírito Santo me falou, depois de 3 dias que ele me deixou trancado no quarto, sem falar com ninguém, sem tela, né, sem sair fazer absolutamente nada, o que por um imperativo é um desafio, né? O Espírito Santo falou comigo: eu quero te provar que o descanso, ele não sabota a produtividade como você sempre acreditou, né? O Senhor me disse: o descanso potencializa. Eu fiquei tentando entender o que era isso quando ele falou no final do 3º dia. Quando amanheceu, dia seguinte, o Senhor me deu o desenho desse livro. Eu escrevi quase 300 páginas em 9 dias, né? Para ser honesto, levou 10 para acabar o livro, porque eu fiz uma revisão no 10º dia. Eu fiquei pensando comigo mesmo: o livro mais rápido que eu tinha escrito, falando de um livro expressivo, de volume, de conteúdo, foi A Cultura do Jejum. 270 páginas em 40 dias. Eu escrevi um livro sobre jejum em jejum. E agora, porque eu perdi, entre aspas, 3 dias de descanso, economizei 1 mês na produção do material. Já tinha sido uma experiência incrível, pessoal, no sentido de entender o que é uma mente descansada. Somado a isso, aquela revelação, o turbo do Espírito Santo. Mas eu estou realmente empolgado com esse material que vem fechando a trilogia. As palavras do meu filho, que não esperou sair, leu primeiro e falou: pai, de todos que eu li até agora, esse foi o que eu mais gostei. E eu estou realmente contente, porque hoje a gente não apenas vai disponibilizar para que vocês acessem, né, saiam aí já na frente, antes da divulgação do livro para fora, mas em cada um dos cultos que nós temos agora, já começamos no anterior, em todos os 5 cultos, eu vou ficar assinando os livros ali, enquanto tiver gente, enquanto tiver fila. É uma boa oportunidade, né, para você levar um material transformador para você e que pode abençoar outros. Fim do ano está chegando, né? Às vezes a gente desperdiça a oportunidade de presentes que possam acrescentar, edificar. Então, hashtag fica a dica, já para você fazer a feirinha no final. Eu sempre destaco aqui que nós não temos ganho com os nossos livros. Para os que estão nos acompanhando pela internet, você vai ter uma tela, inclusive com um QR Code, né, que possa já te remeter ao site. Esse material, a partir de amanhã, também já vai estar disponível para ser adquirido online. Mas para aqueles de vocês que estão aqui, no final nós vamos disponibilizar, além desse material, de alguns outros, caso tenham interesse. Nós fizemos um combo especial, né, com a trilogia. Muitos talvez chegaram à igreja já depois do tempo, não conhecem, não têm ou querem presentear. Então, o Impacto da Santidade, Graça Transformadora e o Caminho da Obediência junto também vão estar num valor muito especial. Eu não ganho nada com os livros, nós estamos vendendo todos eles abaixo do valor de capa, mas ainda assim nós temos uma margem que é a sua contribuição para os projetos do ministério. Então, se você pode pagar o valor sugerido, você está ajudando o nosso ministério. Se você não pode pagar o valor sugerido, o ministério quer ajudar você. A gente não quer que você deixe de levar por falta de recursos. Eu só sempre lembro aqui a diferença dos verbos querer e poder, né? Tem gente que fala: eu não posso, quando às vezes não quer.
Então, se você realmente não pode, é só memorizar a senha de sempre, né? Chega lá no stand e fala para eles assim: diante de Deus eu não posso pagar esse valor que está aí. Usou o nome de Deus, que nós acreditamos em você. Não precisa contar história, né? O brasileiro tem mania de explicar por que não pode, o que é que aconteceu. Não precisa, né? A única coisa só que nós queremos que você saiba: pastor, então se eu falar isso vou ganhar o livro? Não. Eles vão te fazer uma pergunta de volta: quanto é que você pode? Porque às vezes não pode pagar o valor integral, mas pode metade, pode um quarto. Alguma coisa nós vamos tentar tirar de você. E eu não canso de contar. Eu não canso de contar a história uma das primeiras vezes que eu anunciei um dos nossos livros falando isso. No final do culto, uma senhora me procura, falou: pastor, eu quero muito esse livro, era o da família, o propósito da família, eu preciso dele, mas é verdade o que o senhor falou ou era brincadeira? Eu falei: não, é verdade. Ela falou: estou com vergonha de ir lá no stand, porque eu só tenho R$2. Falei: já que a senhora já passou vergonha comigo, em vez de passar vergonha 2 vezes, pega o livro aqui que eu anunciei. Ela pegou o livro, mas nada de me dar os R$2. Eu pensei: ela tem um plano, ela já vai pegar. Eu estou conversando, ela não abre a bolsa, não dá nenhum sinal. E eu falei: mãe, e os R$2? Aí ela me olha com uma cara de surpresa, diz: pastor, R$2 não paga nem seu custo gráfico. Falei: não mesmo, mas diminui meu prejuízo, mostra a boa vontade da sua parte, me dê os 2. Eu me orgulho de ter tirado 25 centavos de um adolescente. A menina falou: pastor, mas para o senhor não muda nada. Eu falei: para você muda. Em vez de dizer que você pediu o livro, você vai falar que você deu tudo que tinha nele. Aliás, se você pensar nisso, você vai até ler depois de dar tudo que tinha nele. Então, alguma coisa nós vamos tirar de você. Qualquer material, né? Se isso te ajudar, não é necessariamente o modo de compra que eu mais recomendo, mas às vezes alguns para se organizar, qualquer valor de material, nós vamos parcelar em até 10 vezes sem juros, porque, como eu disse, a ideia é facilitar o seu acesso a um recurso transformador, eu diria, enquanto a gente sabe que se você também se organizar, quiser levar mais livros, isso também está abençoando os projetos do ministério. Então fica meu encorajamento para você. Evidentemente eu vou pregar um pouco sobre o assunto, a mensagem não tem o tema do livro, não é um capítulo específico do livro, mas está muito relacionado a algo importante, né, que nos faça reconhecer a importância do assunto. E se isso não te convencer a levar o livro, no mínimo você sai com bom conteúdo hoje para viver a vida cristã. Se você achar que tem liberdade com o vizinho do lado, só se você realmente acreditar nisso, fala para ele: deixa Deus te usar, Vasco, me dá um livro desse de presente. Vai que cola. Eu não quero ser desanimador, mas nem sempre funciona. Mas vai que hoje. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas. Obrigado. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. E nós vamos ler os versículos 13 e 14. Esse texto, além de ser o nosso texto base, o ponto de partida, ele também vai ditar o trilho aqui da nossa conversa, da nossa reflexão. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, qualquer que for a sua versão, você pode acompanhar comigo. O texto sagrado diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele tem um tom nessa epístola em particular que envolve a correção de muitos desvios doutrinários que estavam acontecendo, por conta de que alguns judeus, entrando no meio dessas igrejas dos gentios, estavam tentando literalmente judaizá-los, levá-los à prática da lei. O apóstolo Paulo, um proclamador da nova aliança, da revelação da graça, de toda a mudança, não apenas de sacerdócio, mas de lei que acontece, né, com a vinda e a obra de Cristo consumada na cruz, ele se posiciona firmemente contra, né, esses desvios doutrinários. E ele começa não apenas a trazer orientações, mas enquanto orienta, enquanto corrige, Paulo cria algumas ideias e conceitos de toda a progressão da revelação do plano de Deus, começando do Antigo, né, para o Novo Testamento, da Velha para a Nova Aliança. E aqui nesse texto nós temos pelo menos 3 expressões que eu definiria elas como chaves para que a gente entenda essa mensagem. A primeira delas é a palavra maldição. A segunda, a palavra bênção.
né? Ele no verso 13 fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, mas além de falar da nossa, a Bíblia diz na sequência que ele se fez maldição em nosso lugar. E nós vamos, em primeiro lugar, meu primeiro tópico é construir um entendimento do que é essa maldição e do que significa ser resgatado da maldição. Segundo, não era remover a maldição para nos levar a um lugar neutro. O verso 14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então é uma substituição, uma troca da maldição pela bênção. E bênção é a segunda palavra-chave no entendimento que nós precisamos adquirir aqui. E eu quero explorar em segundo lugar o que é que significa essa expressão, a bênção de Abraão. Nós também vamos gastar um pouquinho de tempo falando disso. Mas em terceiro e último lugar, nós precisamos entender a finalidade de tudo isso. Porque ele veio remover a maldição pela bênção, né? E como nós podemos viver tudo isso. No final do verso 14, ele diz, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E essa expressão, o Espírito prometido, né, será o nosso terceiro tópico a ser avaliado na construção do entendimento dessas verdades. E, embora o texto não mencione de forma clara obediência, eu quero demonstrar para você, pela palavra de Deus, que tudo aponta nessa direção. E o tema da minha mensagem hoje é a bênção da obediência. Daqui a pouco vou explicar a distinção entre o singular e o plural, né? Não vou falar sobre as bênçãos da obediência, vou falar sobre a bênção da obediência. Então, dito isso, eu quero começar pelo primeiro aspecto. Quando o apóstolo Paulo fala de maldição, o que exatamente ele está falando? É evidente que ele menciona pelo menos duas coisas. Uma é que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Era a maldição que nos tocava e ela está relacionada à lei. Mas é que para fazer isso, ele também diz que ele se fez maldição em nosso lugar. Mas ele não apenas menciona que Cristo se fez maldição, mas ele vai dizer porque está escrito. E aqui a referência, né, que ele usa, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, é a citação de Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23, onde ele diz, se alguém houver pecado, passível da pena de morte, tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Essa expressão de que aquele que morrendo fosse pendurado no madeiro era maldito, não apenas era uma sinalização de uma maldição específica, mas era um prenúncio profético de como nosso Senhor haveria de morrer, pendurado no madeiro. Ah, pastor Luciano, mas os romanos crucificaram incontáveis milhares de pessoas, era a forma mais comum de execução nos seus dias, sim. E na época em que Moisés escreve isso, nada disso acontecia e era um anúncio profético, como todas as outras coisas relacionadas, né, ao Senhor Jesus, a maneira como ele morreria, foram previamente anunciadas pela Escritura. Ou seja, ao morrer exatamente daquela forma, Cristo está assumindo uma figura de maldição, de quem abraça a nossa maldição para nos resgatar, para que nós pudéssemos ser livres dela. Assim como o fato de quando o ironizaram e colocaram uma coroa de espinhos, dizendo esse é o rei dos judeus, aquilo também não é coincidência. Quando Deus, depois de amaldiçoar Adão e Eva por conta do primeiro pecado cometido, ele amaldiçoou a terra, a declaração de Deus é a terra produzirá espinhos, e os espinhos simbolizam a maldição da terra. A obra redentora de Cristo não apenas resgata o homem, resgata a criação. E é por isso que no final de todas as coisas, do desfecho da obra redentora, a própria criação também será, né, totalmente tocada por essa obra, toda a maldição será erradicada e haverá restauração de todas as coisas. Tudo isso é parte de uma mensagem. Agora, por que Cristo encarna essa figura de quem toma sobre si a maldição? Para nos resgatar. Mas quando fala de nos resgatar, ele não está apenas falando de maldição no sentido generalizado, ele fala de algo muito específico. Nos resgatar da maldição da lei. E aí vem a pergunta, qual era essa maldição? Deuteronômio capítulo 11, versos 26 a 29, resume tanto o que era
a maldição como a bênção provenientes da lei. O Senhor diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguir os outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Quando Josué finalmente introduz o povo na terra de Canaã, ele obedece à ordem dada por Deus. Das 12 tribos de Israel, 6 são separadas para fazerem uma declaração sobre um monte e 6 sobre outro. Metade das tribos declaram as bênçãos da obediência e a outra metade declara a maldição da desobediência. Esse assunto foi largamente repetido por Deus, se bateu na mesma tecla para que não houvesse dificuldade de entendimento. Então, a maldição da lei, ela era o resultado, a consequência direta da desobediência. As consequências do pecado do homem. E quando nós falamos a respeito disso, nós também precisamos entender com clareza qual é a mensagem bíblica proposta. Porque eu vejo pregadores se baseando nessa declaração. Cristo nos resgatou da maldição da lei, e o que eles estão pregando não é a mensagem bíblica, é uma fantasia. Primeiro, eu já ouvi muitos pregadores e ensinadores dizer: não existe mais maldição no Novo Testamento, na Nova Aliança. Eu falo: por que não? Porque Cristo nos resgatou da maldição. Eu falei: Cristo nos resgatou do pecado. O pecado deixou de existir? Aí eles ficam quietos. Eu falo: claro que não. Cristo nos resgatou da morte. A morte deixou de existir? E a resposta correta é: ainda não. Porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, mas será destruído. Chegará o momento onde todas essas coisas, elas serão definitivamente erradicadas da nossa natureza, da nossa história. Mas a verdade é que isso ainda não aconteceu. Apocalipse 22:3, falando do desfecho da obra da redenção, afirma que na ocasião, a partir de então, nunca mais haverá qualquer maldição. Assim como a Bíblia diz: não haverá mais morte. Hoje ainda temos morte. Hoje ainda temos maldição. Hoje ainda temos pecado. Porque essas coisas ainda não foram erradicadas. Então, ser resgatado delas não significa que elas deixaram de existir. Significa que elas não precisam nos controlar. Paulo explica isso com o pecado que existe, mas do qual fomos resgatados, em Romanos 6,14, quando ele diz: o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não mais estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O pecado não deixou de existir, mas não precisa nos controlar. Quem está entendendo, diga amém. O mesmo sobre a maldição. Nós não podemos dizer que não há lugar para maldição na vida de um cristão. Porque Hebreus capítulo 6 nos fala nos versos 7 e 8, por meio de uma alegoria, falando de terra boa e terra ruim, uma terra que corresponde, né, ao investimento daquele que a cultiva e uma terra que não. E evidentemente, se você ler todo o contexto, a figura, a alegoria aponta para crente bom e crente ruim, não é meramente terra boa e terra ruim. Você vai ver a fala de que a terra que corresponde, verso 7 de Hebreus 6, aquele que a cultiva recebe bênção da parte de Deus. E diz: mas a que produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição. Se maldição tivesse deixado de existir, não haveria como ela estar perto da maldição. Se maldição, né, fosse algo do qual eu e você nos tornamos intocáveis, não haveria essa declaração. Então, nós podemos dizer que, diferente de antigamente, eu já vou explicar isso, hoje nós podemos dizer que a maldição não é mais inevitável. Hoje ela é evitável, mas não deixou de existir. Segundo erro que as pessoas cometem, né, ensinando baseado na declaração Cristo nos resgatou da maldição da lei, é que eles focam consequência e não causa. Eles estão pregando como se Jesus tivesse vindo lidar com o fruto da árvore, não com a raiz dela. E eles falam da maldição apenas como as consequências ruins, desagradáveis do pecado. Então, se Cristo nos resgatou da maldição, a lógica, que na verdade é um sofisma, um raciocínio falso deles, é que hoje você pode pecar sem ter consequências. E essa é a distorção da mensagem da graça na boca de muitos pregadores. E isso também não é bíblico, não se sustenta nas Escrituras. Então eu pergunto às pessoas: Ananias e Safira, quando pecaram, estavam isentos das consequências? A resposta é não, né? E você pode caminhar ao longo de toda a Escritura. Aquele moral de 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo diz: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, escapou do juízo, da maldição? A resposta é não.
Em Apocalipse 2, de 21 a 23, Nosso Senhor, dirigindo a carta ao anjo da igreja de Tiatira, menciona uma mulher que ele denomina como Jezabel e diz: dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Mas ela não quer se arrepender, né, do seu pecado. Eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela prostituem. Eu vou matar os seus filhos. Como é que não tem consequência de pecado? Ao longo de toda a Escritura isso é inquestionável. Então, essas declarações não estão anulando a frase de Paulo. Eu sempre digo que qualquer, né, aparente contradição da Escritura é só um desafio de interpretação. O que esses outros textos estão contradizendo é uma interpretação errada. Jesus não veio remover as consequências do pecado para dizer, então agora na graça, liberou geral, peca à vontade. Essa não é a mensagem da graça. Para aquela mulher pega em flagrante adultério, o registro está lá em João 8, Jesus não apenas diz, eu não te condeno. Ele na mesma sequência, para a mesma pessoa, ele diz, vá e não peques mais. A graça, ela veio para nos libertar da escravidão do pecado, para nos empoderar para a obediência. E isso precisa ser entendido. Então, quando a Bíblia fala de Cristo nos resgatando da maldição, é importante que a gente faça essa distinção. Porque alguns pegam só lá, Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15, né, até o final, e enfatizam apenas as consequências do pecado. Enfermidades, escassez financeira, né, miséria, uma série de desgraças acontecendo, como se agora essas coisas não acontecem. Na verdade, o que eu e você precisamos entender é que a maldição, ela só se manifesta como consequência da desobediência. E Deus veio tratar com a incapacidade do homem de obedecer, para que nos empoderando à obediência, a consequência seja bênção e não maldição. Mas ele não veio remover as consequências e maldição ainda não deixou de existir. Se o que gerava a maldição era a desobediência, Deus mirou a causa e ele veio oferecer um remédio para isso. Evidente, quando você olha para a condição do homem depois da queda, que era um problema, eu vou explicar daqui a pouco, de natureza, ele não conseguia resolver a sua incapacidade de pecar. Mas Deus tinha uma solução. E se a desobediência era inevitável, a maldição, como a sua consequência, ela também era inevitável. E o que Deus faria era tornar evitável tanto a desobediência como a sua consequência da maldição. Isso nos remete à solução que Deus preparou. E agora eu quero, em segundo lugar, né, falar sobre a bênção de Abraão e o que isso significa. Então vamos fazer o mesmo questionamento que fizemos sobre, né, a declaração da maldição. O que o apóstolo Paulo estava falando? O mesmo nós precisamos entender sobre a bênção. Que bênção Paulo fez referência? Quando ele coloca o adjetivo bênção de Abraão, ele está sinalizando uma coisa específica, registrada em Gênesis capítulo 12, verso 3. O Senhor diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos, em outras palavras. Isso não era apenas uma promessa de abençoar Abraão e a sua linhagem, mas Deus estava revelando que por meio da linhagem de Abraão, ele ofereceria uma solução, que seria uma bênção para todos os povos e não só a linhagem natural de Abraão. O apóstolo Paulo explica isso em Gálatas capítulo 3, verso 8, dizendo, ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, gentios são todos os não-judeus, pré-anunciou o evangelho a Abraão dizendo, em você serão abençoados todos os povos. Ou seja, essa bênção está relacionada à manifestação, à concretização do plano de Deus. Não apenas a chegada do evangelho, mas isso tudo por causa da vinda de Cristo, da sua obra e também da mensagem que ele proclamaria. Então Deus estava dizendo a Abraão, eu escolhi não apenas você, mas de você eu separei sua descendência, da sua descendência virá aquele que vai solucionar o problema de todos os povos, de todas as nações. Nesse momento Deus estava dizendo a Abraão, o Cristo virá da sua linhagem. Agora a pergunta é, Abraão foi escolhido aleatoriamente? E a resposta bíblica também é não. Ele foi escolhido por um motivo que Deus faz questão de destacar. Em Gênesis no capítulo 22, nós temos um cenário, para mim desde garoto, né? Isso ficaria ainda mais sério, mais grave depois que eu me tornasse pai. Mas desde antes de entender o que era ser pai, eu ficava pensando no que é que Deus pediu a Abraão. Sacrificar o filho, o único filho a quem você ama. Gente, Abraão, o Senhor fala com ele à noite. A Bíblia diz que ele levanta alta madrugada. Em outras palavras, prontidão.
Não pediu para Deus uma semana, um mês de despedida para ficar com o filho. Deus falou, está falado, bora obedecer. E ele sai imediatamente para aquilo. Em Gênesis 22, 18, depois de entender que Deus não quis que ele fosse até o fim, mas ele estava disposto. A Bíblia diz que ele cria que Deus poderia ressuscitar seu filho, mas ele estava disposto a ir até o final. Gênesis 22, 18, o Senhor reafirma para ele o que tinha dito em Gênesis 12. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Agora, olha como a frase termina. Por quê? E porque é uma palavra de ligação, uma conjunção explicativa, algo que cria um vínculo entre o raciocínio que está sendo construído e a conclusão a que se chega. Porque você obedeceu a minha voz. Em outras palavras, eu não escolhi a sua linhagem à toa. Eu procurei um homem que manifestasse obediência. E daqui a pouco nós vamos entender isso melhor. Ah, pastor, mas foi só a obediência do sacrifício de Isaac? Não. Lá na frente, quando Deus se revela agora a Isaac, para falar da continuidade geracional do plano e do propósito de Deus, Gênesis capítulo 26, versos 4 e 5, Deus diz assim: multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Essa é a promessa que Deus fez a Abraão, fazendo agora a Isaac seu filho. Mas Deus diz assim, por quê? E de novo a conjunção explicativa. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Quando você olha para como tudo foi bagunçado, tudo começa com a desobediência, lá no Éden. A desobediência de Adão, a desobediência do primeiro casal. Quando você olha para todo o pano de fundo por trás do concerto, você percebe a Bíblia enfatizando não só que Cristo vem como modelo de obediência, mas até a linhagem da qual o Cristo viria. Deus escolhe alguém que decide andar em obediência. Quando você lê Gênesis 22, pode parecer que é só obediência daquele ato de sacrificar Isaac. Quando você lê Gênesis 26, Deus está dizendo, Abraão obedeceu minha palavra, guardou meus mandamentos, plural, meus preceitos, meus estatutos, minhas leis. Não só isso. Em Gênesis 18, 19, Deus sinaliza por que ele escolheu Abraão. O Senhor diz assim, por que eu escolhi? Por qual motivo? Para que ele ordene os seus filhos, sua casa depois dele, a que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. Todo o pano de fundo está relacionado com obediência. Então a bênção de Abraão é a chegada de Cristo, da obra redentora, de tudo aquilo que o Evangelho proporciona, mas esse pano de fundo da obediência precisa ser destacado. E quando falamos a respeito disso, nós estamos apenas sinalizando, gente, a salvação futura na sua plenitude, mas a transformação presente que nos capacita à obediência. Durante o período da lei, que se manifestaria por meio de Moisés, depois de Abraão, Deus revelou os seus mandamentos e estatutos num volume e dimensão que a humanidade nunca teve acesso. Mas a verdade é que o ser humano, ele passa a manifestar uma profunda dificuldade de poder viver em obediência a Deus. O conflito com a questão do pecado é algo que, antes de estudar a teologia, né, o ensino bíblico, qualquer cristão na prática já sabe o que é. Paulo descreve isso em Romanos capítulo 7, eu vou ler do verso 18 ao 25. O apóstolo diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus ele não para aqui. Ele continua e diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Paulo não está falando apenas do homem antes da conversão. Ele diz o pecado que habita em mim, várias vezes, né? Ele não diz apenas o pecado que habitou. Ele está falando de uma realidade, de algo que continuava no momento em que ele está escrevendo. Ele não está falando apenas da lei, durante o período da lei, mas algo que se evidenciou durante a lei, mas que a graça veio tratar e resolver. O nosso problema era um problema de natureza.
Quando o livro de Hebreus diz que a lei nunca aperfeiçoou aquele que prestava culto, significa que durante o período da lei, Deus revelou a força que o pecado tinha e Deus revelou a incapacidade do homem de viver a obediência. Porque Deus queria sinalizar o quanto o ser humano precisava não apenas de um redentor, mas dos seus recursos para poder viver o plano e o propósito de Deus. Então, o livro de Romanos, nos apresentando essa mensagem na sequência, ele vai dizer no capítulo 8, versos 3 e 4. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu diria que Romanos capítulo 8, esse texto que acabamos de ler, versos 3 e 4, eles estão entre talvez os mais importantes e necessários para entender a essência da nova aliança. O que a lei não podia fazer, a lei era limitada, ela não podia fazer algumas coisas. Por que não podia? A Bíblia diz por causa da fraqueza da carne. Outras traduções optaram pela enfermidade da carne. Essa palavra aqui traduzida, fraqueza, ela fala de debilidade, fala de enfermidade, fala de falta de forças. Agora, o que era essa fraqueza da carne? O texto diz que o que a lei não pôde fazer, Deus fez, como? Enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. O que a Bíblia diz semelhança? Porque Cristo não vem com carne pecaminosa como eu e você. Ele vem com um corpo parecido com o nosso, que tem carne pecaminosa, embora ele mesmo não tivesse. Ele, aliás, as palavras declarando a vinda do Senhor, a formação de um corpo, já dizia: o ente santo que de ti há de nascer. Cristo entra nesse mundo, concebido de forma milagrosa, sobrenatural pelo Espírito Santo, porque não podia carregar a semente nem de Adão e nenhum dos seus descendentes, porque foi lá que tudo bagunçou. Em Romanos capítulo 5, verso 12, a Bíblia diz: por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Quando você fala de propósito da criação, Efésios 1,4 diz que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Então como é que Deus fez o primeiro homem? Gênesis é claro em dizer: conforme a sua imagem e semelhança. E se Deus é santo e sem pecado, e fez um homem conforme a sua imagem e semelhança, como é que ele fez o primeiro? Santo e sem pecado. E não apenas o fez santo e sem pecado. Deus estabeleceu uma lei para toda a criação, e cada um reproduza segundo a sua espécie. Isso não valia só para vegetais e animais, incluía o ser humano. Significa o quê? Que ao criar o primeiro parecido consigo, estabelecê-lo como um protótipo, uma matriz reprodutora, o que é que Deus esperava de todos nós que viríamos a partir do primeiro, da matriz reprodutora? Que todos nós fôssemos santos e sem pecado. O problema é quando o homem peca, ele deforma o molde, o protótipo. Embora o protótipo já não seja o mesmo, ele continua debaixo da mesma lei, cada um reproduza conforme a sua espécie. A partir desse momento, o homem que permitiu que o pecado entrasse reproduziria seres semelhantes a ele, pecadores por natureza. É por isso Salmo 51:5 diz: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 58:3 diz: os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem proferem mentiras. A verdade é que eu e você já nascemos com defeito de fábrica. A produção em série foi comprometida lá na primeira matriz. Então a necessidade da vinda de Cristo não era apenas ter alguém que perdoasse a linhagem do primeiro Adão. Deus diz: eu vou mandar um outro protótipo, uma outra matriz reprodutora. É por isso que o apóstolo Paulo enfatiza com clareza a diferença entre o primeiro e o último Adão, em 1 Coríntios 15, de 45 a 49. Eu gosto que, embora em algum momento Cristo é chamado de o segundo homem, a maior parte do tempo é chamado de o último Adão. Por quê? Se o primeiro falhou, houve a necessidade de um outro. Mas Cristo não seria só o segundo, seria o último, porque ele não falharia. Ele cumpriria a proposta para a qual foi enviado, ser uma nova matriz reprodutora. Como é que a coisa estragou? Por nascimento. Eu e você já herdamos uma natureza pecaminosa. Como é que Deus decidiu consertar? Por nascimento. Mas nos fazendo nascer de uma outra matriz reprodutora. É por isso que Jesus explica para Nicodemo: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo não é nascer segundo a carne. E a Bíblia explica isso. Porque se eu e você nascêssemos de novo do mesmo jeito, como Nicodemos inicialmente imaginou, a gente ia viver o loop, a repetição de sempre herdar aquele gene comprometido do primeiro Adão.
Quando a Escritura nos mostra que esse novo nascimento é uma obra espiritual, 1 João 3,9 diz: a semente de Deus permanece em vocês. A palavra semente, você consulta lá no original grego, é sêmen. Ela não fala só da semente humana, fala de todo tipo de semente. É aquilo que traz um código genético. Com qual propósito? Reproduzir uma natureza. 2 de Pedro 1,4 diz: a fim de que vos torneis participantes da natureza divina. O que Cristo viabilizaria por meio da sua vinda era a possibilidade de nascer de novo, de receber um novo código genético, uma nova natureza. Pastor, e a velha sumiu? Ainda não. E aqui nós temos o desafio do crente. Um dia isso vai acontecer. Aliás, se você observar toda a narrativa bíblica da redenção, envolve isso. O pecado entrou pela carne, Deus manda Cristo em semelhança de carne pecaminosa. Por quê? O texto de Romanos 8 nós lemos, diz que Deus condenou o pecado na carne. O pecado entra pela carne, perpetua pela carne. Tinha que ser condenado na carne, na primeira vinda de Cristo. E o que acontecerá na segunda vinda de Cristo? A Bíblia diz que mortos ressuscitam, os vivos são transformados. Nós teremos o que a Bíblia chama, que nós estamos aguardando, diz lá Romanos 8, 23, a redenção do nosso corpo, que é a glorificação. Chegará o dia onde haverá erradicação dessa natureza pecaminosa, mas isso ainda não aconteceu. A minha e a sua carne continua carregando essa natureza. Por isso que Paulo fala: o pecado que habita em mim. E o seu espírito, que nasceu de novo, recebeu a nova natureza, não desencarnou, não desincorporou, deixando o corpo para um lado para viver livre para o outro. Então esse espírito nasceu de novo com a nova natureza, ele está dentro da gaiola. Paulo em Romanos 8 chama de cativeiro da corrupção. E o que é que eu e você precisamos entender? Que é um conflito de naturezas, mas a velha natureza pode ser subjugada pela nova. Quando só tínhamos a velha, nós não tínhamos alternativa. Agora que temos a nova, apesar do conflito, nós temos recursos para parar de desobedecer. E aí eu e você precisamos entender isso na perspectiva que nos é apontado. Olha o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 5 e no verso 19. Ele resume desde a queda até a obra de Cristo, falando de desobediência e de obediência. Esse é tema central na Escritura, gente. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. A desobediência de um estragou, a obediência de outro veio consertar. A desobediência de um se tornaria o padrão que seria reproduzido. A obediência do outro seria o padrão que também passaria a ser reproduzido. É por isso que tudo no Evangelho gira em torno de eu e você nos tornarmos semelhantes a Jesus. E aqui a gente começa a entender que a bênção de Abraão não é apenas Deus abençoando nossa vida no sentido circunstancial. É a concretização do Evangelho que traz consigo uma bênção que merece destaque. É a bênção da obediência. A capacidade de agora, empoderados pelo Senhor, vivemos a obediência. Vamos voltar em Romanos 8, 3 e 4. Aquilo que a lei não podia fazer, Deus fez enviando seu Filho. Vamos trocar o Deus fez enviando seu Filho pela explicação do que é isso. João 17 diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. O que a lei de Moisés não pôde fazer, Deus faria por meio de seu Filho, a expressão da graça. A graça vem fazer o que a lei nunca pôde fazer. E é por isso que eu digo às pessoas: nós não podemos limitar a ação da graça a perdão de pecados, porque perdão de pecados já tinha na lei, e a lei fazia isso. O que a graça oferece é o que a lei nunca pôde oferecer. A lei não podia aperfeiçoar, não havia transformação. Mas na graça, segundo aos Coríntios 3,18 diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. A graça proporcionou ao homem viver transformação, ou seja, poder quebrar a força dessa velha natureza. Aí eu vejo os pregadores da graça que querem dizer que não tem mais maldição, ou seja, não tem consequência da lei. Eles também querem pregar que não tem mais lei. Ao fim da lei é Cristo, Romanos 10, 4. A Bíblia não está dizendo o fim de toda e qualquer forma de lei, está falando de uma lei específica. E você entende isso porque a Bíblia que nos contradiz diz em Hebreus 7,12 que onde há mudança de sacerdócio, e lá a Bíblia está falando que o sacerdócio levítico de Moisés foi substituído pelo sacerdócio de Cristo, onde a mudança de sacerdócio é a mudança de lei. Ou seja, Cristo, o novo sacerdote, trouxe uma nova lei.
É por isso que Paulo, o mesmo Paulo que escreveu que o fim da lei é Cristo, ele diz em 1 aos Coríntios 9, capítulo 9, verso 21, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Ou seja, para que a exigência da lei se cumprisse, o que era a exigência da lei? Obediência. Aquilo que era impossível antes, viver plena obediência, agora por meio da graça, seria possível. A Bíblia não está dizendo que seria desnecessário e que agora a gente não precisa mais obedecer e que se desobedecer está tudo bem. Aqui a Bíblia está dizendo que a obediência se tornaria viável. Cristo é o modelo de obediência. E nós devemos reproduzir aquilo que Ele é. Eu honestamente não consigo entender como alguém pode proclamar um evangelho onde a obediência é opcional ou desnecessário. Ela é o cerne de tudo aquilo que Deus vem trabalhando. Então a bênção de Abraão era não apenas sermos alcançados com uma salvação futura, mas ao longo desse processo sermos capacitados para reproduzir aquilo que de maneira simbólica Abraão já demonstrou e Deus destaca como obediência, mas que o seu descendente viria manifestar de forma plena. A obediência se tornaria viável para mim e para você. Eu vejo alguns desses pregadores da graça e a maneira que eles falam parece que Cristo veio nos resgatar da lei, que a lei era o problema. Gente, o problema nunca foi a lei, o problema era o ser humano. Cristo veio nos resgatar do pecado. O problema era a nossa natureza pecaminosa. Aliás, o apóstolo Paulo em Romanos 7,16, 1 Timóteo 1,8 chama a lei de boa. O problema era a natureza. Efésios 2 diz que nós éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência. Era um problema de natureza. Aliás, Deus já tinha anunciado na antiga aliança em Jeremias 13:23. O Senhor pergunta, pode por acaso o leopardo remover as suas manchas? A resposta implícita é não. Deus diz assim como ele não pode. Nem o etíope mudar a cor da sua pele. E aí não importa se Deus está falando de um animal, de um ser humano, Ele está falando que não se muda a natureza. Deus diz para a nação de Israel, da mesma forma, vocês também não podem deixar de fazer o mal. Deus estava dizendo, fazer o mal, pecar, é um problema de natureza. Então o homem jamais poderia resolver isso, a não ser o momento específico onde Deus manifestaria por meio de Cristo uma solução, o novo nascimento, que nos daria uma nova natureza. E eu e você precisamos, de fato, entender o que é que Jesus veio fazer. Ele veio tornar possível a obediência. Por isso ele disse, como eu afirmei antes, para aquela mulher apanhada em flagrante adultério, eu não te condeno de pecados passados, mas vai e não peques mais, pare de pecar. A mesma graça que remove a condenação de pecados já cometidos, nos empodera para parar de pecar, ou seja, andar em obediência. Eu não sei você, mas eu fico empolgado demais com essa boa nova do Evangelho. Antes nós tínhamos um rótulo, filhos da desobediência. Pedro agora escreve em 1 de Pedro 1,14 e diz como filhos da obediência. E diz, abandonem os sentimentos, as paixões diante, sejam santos em todo o vosso proceder, porque está escrito, sede santos, porque eu, o próprio Deus falando, sou santo. A capacidade de viver santidade é possível agora para os filhos da obediência. Mas pastor, como se desfruta e vive isso? Se fosse algo automático, eu e você não teríamos as dificuldades que temos do dia a dia e não haveria um chamado à ação, aconteceria tudo espontaneamente. Então isso nos remete ao meu terceiro e último tópico onde encerro, o Espírito prometido. Eu tenho questionado muito, desde que comecei a falar de santidade e de graça, tentando ajudar as pessoas a entenderem o que é que mudou da antiga para a nova aliança. Tem gente que fala de um jeito que parece que quem mudou foi Deus. Que na antiga aliança Deus era ranzinza, malvado, matava todo mundo, tinha dó nem piedade de ninguém, mas que de alguma forma de lá para cá ele se converteu. E apareceu o modo paz e amor, não, vim de boa, agora está tudo tranquilo, vocês podem esculhambar que eu não estou mais bravo. Gente, um dos atributos primários de Deus é a imutabilidade. Malaquias 3,6, Deus diz, eu, Senhor, não mudo. Tiago 1,17, nele não há sombra nem mudança de variação. O salmista afirma, ele permanece para sempre o mesmo. Deus não mudou, é bobagem tentar sugerir isso, né? Se Deus não mudou, o que é que ele mudou? Alguns estão pregando, antes a lei não tem mais, já falamos que isso é bobagem. O que mudou foi a lei. Ela não é exatamente a mesma, mas continua tendo lei. As consequências de obedecer antes eram bênçãos e as consequências de desobedecer maldição. Hoje que continua tendo lei, as mesmas consequências. O que mudou foi que antes o homem não tinha capacidade de plena obediência. E agora nós somos empoderados para obedecer a nova lei, a lei de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Então por que existe essa expressão do Espírito prometido?
Nós vamos entender que isso é uma promessa, não só feita pelos lábios de Jesus, mas ela vem desde a antiga aliança. Mas várias vezes ao longo das Escrituras, essa expressão ela é abordada. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, verso 13, Paulo diz assim: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Jesus fala para os discípulos sobre o Espírito Santo: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Não é apenas uma promessa que ele fez, é uma promessa que Deus já tinha feito. Desde quando? Desde a antiga aliança. Então, a gente precisa olhar para a promessa da antiga aliança e entender seu cumprimento. Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. O Senhor diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Isso aqui é uma promessa sobre o novo nascimento. Quando Jesus é questionado sobre por que Moisés permitiu o divórcio na lei, diz: pela dureza do coração, coração de pedra. Uma natureza que não era mudada, não era transformada. Mas Deus está dizendo: ei, vai chegar um tempo onde eu vou resolver isso. Eu vou tirar o coração de pedra e dar um de carne. Eu vou dar um coração novo, um espírito novo, novo nascimento, nova natureza. Mas não para aí. Não bastasse isso, o Senhor diz: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Porei dentro de vós o meu Espírito. Quantos são gratos pelo Espírito prometido? Agora, o Espírito Santo não veio, querido, apenas para te dar poder para testemunhar. O Espírito Santo não veio apenas para trazer os dons para que você flua para a edificação dos outros. Não veio apenas para trazer direção na sua vida e as marcas do sobrenatural. A razão primária pela qual Deus disse: eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito, Ele diz: para que vocês andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observeis. Deus nos deu um recurso sobrenatural, não apenas por meio de uma nova natureza, mas nos enchendo da sua presença, da presença do Espírito, que nos empodera para andar em obediência. Aliás, outras promessas do Antigo Testamento, Jeremias 31, de 31 a 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nova aliança é importante aqui. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Deus diz: já fiz uma aliança antes, deu ruim, porque eles a quebraram, anularam. Mas Deus diz: eu vou fazer uma nova. E ele diz: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A pergunta é: a promessa se cumpriu? Segundo o livro de Hebreus, sim. Ele diz, Hebreus capítulo 10, de 15 a 17, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Texto que acabamos de ler de Jeremias 31. Porém no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as escreverei. Acrescento: também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Houve uma promessa, houve um cumprimento. E o propósito do cumprimento da promessa era nos oferecer um recurso: porei dentro de vós o meu Espírito e fareis que andeis nos meus estatutos. É o Espírito que nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. É o Espírito que nos permite caminhar num lugar onde a nova natureza, empoderada, alimentada pela sua presença, pelos seus recursos, prevaleça sobre a velha. E eu e você precisamos entender essa importância. Aliás, Paulo, antes de tocar no assunto, em Gálatas 3,14, do Espírito prometido, em Gálatas 3,2, ele pergunta: foi pela fé ou pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito? Sabe, essa perspectiva de receber o Espírito é um ponto central no desenvolvimento de tudo aquilo que eu e você temos que viver. E para encerrar essa ideia de como o Espírito nos capacita, nos empodera para isso, eu quero que você vá rapidamente comigo para Romanos capítulo 8. A gente leu o capítulo 7 antes e fomos até o finalzinho do 7, quando Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne escravo da lei do pecado. Ele mostra que mesmo que no Espírito possa ter prazer na lei de Deus, nascido de novo, a carne ainda tem inclinações. Mas Paulo não está apresentando isso como algo que eu e você não podemos vencer antes da glorificação do corpo. Ele começa o capítulo 8, dizendo verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É a continuação do mesmo assunto. 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida. Em você, meu querido, habita o Espírito
da vida, com um poder maior do que a força de morte do pecado que sua carne ainda carrega. É nessa sequência que Paulo explica os versos 3 e 4 que lemos. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei, obediência, se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a chave está aqui. Como que a obediência se torna possível? Para quem decide não se entregar à velha natureza, mas decide se entregar à nova. E isso, meu amigo, não é automático nem espontâneo, é uma escolha. Uma escolha que ele explica a partir do verso 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Inclinação. Outras traduções, a partir do verso 6, vão usar a expressão pendor, que é um sinônimo de inclinação. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, não há nem como ser de Jesus sem ter o recurso do Espírito prometido, mas quando ele vem para fazer a diferença. Mas como eu disse, no automático. Ela depende da escolha que você fazemos da inclinação. Mas olha o verso 10 e 11. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Verso 11. Se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui Paulo está falando de duas coisas. Uma delas, o advento final de transformação do corpo pelo poder do Espírito Santo. Aquele mesmo que ressuscitou Jesus, glorificou o seu corpo, fará o mesmo conosco. Mas isso não é só uma promessa do futuro. Há um poder de vida do Espírito agora para parar a lei do pecado e da morte. Mas para isso eu e você temos que nos inclinar. É por isso que a Bíblia diz, encham-se do Espírito. É por isso que a Bíblia nos chama o tempo todo a vencer esse conflito com um único recurso. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O que é vivo? Não frequente esse lugar de vez em quando. Não é só um culto ou outro, onde você diz fui cheio, uma vigília. Viva nesse lugar. Aliás, a frase de Paulo em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. No original grego, eles têm uma conjugação que nós não temos no português. É ato contínuo. Se fosse traduzido de forma literal, ao pé da letra, alguns comentaristas dizem, significaria, encham-se, continuem a se encher e nunca parem de se encher do Espírito Santo. É um lugar onde nós devemos nos inclinar de forma permanente. E aí, meu amigo, você tem que entender a importância das disciplinas espirituais. Quando a gente diz tem que ler a Bíblia, não é só por causa de conhecimento. A palavra de Deus gera vida em você. Ela tem o poder de restaurar sua alma, de alimentar seu espírito, de despertar sua fé. Ou seja, quando eu e você, por meio da palavra, acessamos a informação de que é possível andar em obediência, não deveria ser mera informação. Se a fé vem por ouvir a palavra, isso precisa despertar em mim e você algo que nos permitirá acessar o sobrenatural, a capacidade de andar em obediência e vencer o pecado. Quando eu e você gastamos tempo em oração, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos quebrando a força da carne. Aliás, Jesus diz, vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Quem inclina para aquilo que é espiritual está quebrando a força da carne. Tempo e oração, meu amigo, não é só para pedir coisa, é para quebrar a estrutura da nossa carne. Quando eu e você gastamos tempo na adoração, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. A consciência da presença alimenta a nova natureza, nos enche do Espírito, enfraquece a carne. E de todas essas, a que nós mais precisamos resgatar nesse momento é o jejum, e nós vamos continuar batendo nessa tecla. O jejum não é só para resolver problemas, gente. O seu propósito primário é quebrar força e estrutura dessa velha natureza, para que a gente entre no lugar de sensibilidade e consciência da nova natureza. Quando a gente começa a entrar nesse lugar, e no mesmo Gálatas 5, que Paulo diz no 16, vivam no Espírito, jamais satisfarão os desejos da carne, ele ainda vai afirmar nos versos 24 e 25, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ainda era adolescente, quando ouvi, lembro até hoje a frase de Valnice Milhomes dizendo, a carne não converte, tem que morrer.
E a melhor forma de você arrebentar com ela é quando você se inclina para o lugar certo e deixa de alimentá-lo. Nós temos todas as chaves e recursos necessários, né? E eu aqui concluo dizendo a você o seguinte: o que a nova aliança veio nos proporcionar. Hebreus 8:6 diz que agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Um ministério mais excelente, uma aliança superior e promessas igualmente superiores. Nós vimos que a lei já oferecia perdão. A nova aliança não vem fazer a mesma coisa, vem oferecer algo mais. O que nós temos nessa superioridade? O Antigo Testamento enfatizava, como por exemplo Deuteronômio 28, de 1 a 14, as bênçãos, plural, da obediência. Ou seja, obedeceu, essas bênçãos circunstanciais vêm como consequência. A nova aliança enfatiza a bênção singular da obediência. Não apenas as consequências decorrentes dela, mas a bênção de poder obedecer. E sim, inevitavelmente, colher mais bênçãos circunstanciais como fruto da obediência. Mas muito mais do que apenas as circunstanciais. Como eu disse, Deus não veio tratar com o fruto, Ele veio tratar com a raiz. Quando a gente olha os recursos oferecidos, tudo aponta uma direção. O propósito do Evangelho é claro. Por que é que Deus nos deu a graça, a revelação da palavra? Por que que eu e você fomos incluídos no que se chama eleição? Porque a obra do Espírito Santo em nós que estamos destacando. E aqui eu realmente encerro mencionando um versículo para cada um deles, a graça. Romanos 1:5, por meio dele, está falando de Cristo, viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Graça para quê? Para obediência. Revelação da palavra, Romanos 15, 25 e 26. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Pastor, e a ação do Espírito, a eleição? 1 de Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Tudo aponta numa única direção. Quando decidi usar a expressão o caminho da obediência, é a ideia de apresentar um trilho de Gênesis a Apocalipse em todo o plano de Deus. E meu querido, nós precisamos entender isso. Eu espero que uma palavra como essa te encoraje. Não apenas a sair daqui e repensar, mas é o tipo de assunto que a gente diz, eu tenho que compreender, eu tenho que de fato acessar num nível mais profundo, não apenas para mudar a maneira de pensar, mas para estimular a fé, que nos dará acesso a todos esses recursos. É possível não apenas ter as bênçãos da obediência, mas nós fomos contemplados com a bênção da obediência. Feche seus olhos por um instante. Pai, eu oro com cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nesse auditório, com aqueles que nos acompanham pela transmissão da internet, ou mesmo posteriormente por meio dessa palavra gravada, orando que nesse momento o Senhor possa de fato tocar as nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, pela capacidade de sair desse lugar não apenas com informação a ser avaliada, mas debaixo de despertamento espiritual, debaixo da ação poderosa e personalizada do Teu Espírito, que não apenas gera entendimento espiritual, mas aquela aplicação única da Tua palavra. Nós oramos pela capacidade de não só entender, mas de corresponder com o Senhor. Nós oramos que o Senhor começou continue e cresça, e que tudo isso nos leve ao lugar do cumprimento pelo qual a sua palavra tem sido liberada, gerar em nós correspondência, gerar em nós resposta, gerar em nós crescimento e avanço. Te somos gratos, porque sabemos que o Senhor nos permite ouvir algo como o que ouvimos, não para gerar culpa ou condenação naqueles que talvez estejam tropeçando no quesito obediência. Mais do que, ó Deus, imaginar que o Senhor estaria nos julgando pelo passado ou presente, nós entendemos que o Senhor nos permite ter uma nova proposta de futuro. Nos permite gerar alinhamento. E eu oro não só por uma firme decisão de usar os teus recursos para viver a obediência na vida dos meus irmãos e irmãs, como eu oro que esse seja um tempo de conserto. Talvez para alguns de arrependimento. Talvez para outros de aproximar-se ou reaproximar-se no ato de reconciliação para com o Senhor. Mas que de uma forma geral para todos nós, seja a decisão de não mais viver como filhos da desobediência,
mas sim como filhos da obediência, usando os teus recursos, inclusive, principalmente, o Espírito prometido que nos tem sido dado. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.